Como a queda afetou a humanidade? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Isso está em Romanos 5:12. Os efeitos da queda são numerosos e de grande alcance. O pecado tem afetado todos os aspectos do nosso ser. Isso afetou a nossa vida na terra e o nosso destino eterno. Um dos efeitos imediatos da queda foi a separação da humanidade e Deus. No jardim do Éden, Adão e Eva tinham perfeita comunhão com Deus. Quando se rebelaram contra ele, essa comunhão foi quebrada. Adão e Eva se tornaram conscientes do seu pecado e ficaram envergonhados. Tentaram se esconder. Isso está em Gênesis 3, de 8 a 10. E o homem tem se escondido de Deus desde então. Somente através de Cristo pode essa comunhão ser restaurada, porque nele nos tornamos justos e sem pecado aos olhos de Deus, assim como Adão e Eva eram antes de pecar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso está em 2 Coríntios 5:21. Por causa da queda, a morte tornou-se uma realidade e toda a criação está sujeita a ela. Todos os homens morrem, todos os animais morrem, toda a vida vegetal morre, toda a criação geme. Isso está em Romanos 8:22, esperando o momento em que Cristo voltará para libertá-la dos efeitos da morte. Por causa do pecado, a morte é uma realidade inescapável e ninguém está imune, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso está em Romanos 6:23. Pior ainda, não só morremos, mas, se morrermos sem Cristo, experimentamos a morte eterna. Um outro efeito da queda é que os humanos perderam de vista a finalidade para o qual foram criados. O propósito principal do homem e o maior objetivo na vida é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Isso está em Romanos 11:36, 1 Coríntios 6:20, 1 Coríntios 10:31, Salmo 86:9. Portanto, o amor a Deus é a essência de toda moralidade e bondade. O oposto é a escolha de si mesmo como ser supremo. O egoísmo é a essência da queda e o que segue são todos os outros crimes contra Deus. De todas as formas, o pecado é voltar-se a si mesmo, o que é confirmado na forma como vivemos as nossas vidas. Chamamos a atenção para nós mesmos e nossas boas qualidades e realizações. Minimizamos os nossos defeitos. Buscamos favores especiais e oportunidades na vida, querendo uma vantagem extra que ninguém mais tem. Exibimos vigilância por nossos desejos e necessidades enquanto ignoramos as dos outros. Em suma, nós nos colocamos no trono de nossas vidas, usurpando o papel de Deus. Quando Adão escolheu rebelar-se contra o seu Criador, ele perdeu a sua inocência, incorreu a pena de morte física e espiritual, e a sua mente foi obscurecida pelo pecado, assim como a mente de seus sucessores. O apóstolo Paulo disse dos pagãos: e assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado. Isso está em Romanos 1:28. Ele disse aos coríntios que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos,
para que lhes não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isso está em 2 Coríntios 4:4. Jesus disse: Eu que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Isso está em João 12:46. Paulo lembrou os Efésios: Pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Isso está em Efésios 5:8. O propósito da salvação é para lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Isso está em Atos 26:18. A queda produziu no homem um estado de depravação. Paulo falou daqueles cujas consciências estão cauterizadas. Isso está em 1 Timóteo 4:2. E aqueles cujas mentes estão espiritualmente escurecidas como resultado de rejeitar a verdade. Isso está em Romanos 1:21. Nesse estado e longe da graça divina, o homem é absolutamente incapaz de fazer ou escolher aquilo que é aceitável a Deus, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Isso está em Romanos 8:7. Sem a regeneração sobrenatural do Espírito Santo, todos os homens permaneceriam em seu estado caído. Entretanto, na sua graça, misericórdia e bondade, Deus enviou seu Filho para morrer na cruz e tomar sobre si a penalidade do nosso pecado, reconciliando-nos com Deus e possibilitando a vida eterna com Ele. O que foi perdido na queda é recuperado na cruz.